E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Raul. Hoje irei resolver uma série de questões relacionadas ao estudo de função de segundo grau, que fazem parte de uma apostila de estudo que eu deixei para meus alunos da primeira série do Colégio Antônio Geraldo, Barreiras, Bahia. Vamos lá, galera. Olha só, a primeira questão aqui é encontrar as raízes dessa função aqui, que está aí 2x ao quadrado menos 3x menos 1. Então, lembrando que como a gente vai fazer aqui uso da resolução melhor da fórmula resolutiva de delta e em seguida de Bhaskara, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é identificar corretamente os coeficientes A, B e C. Então aqui o coeficiente A é igual a 2, o coeficiente B menos 3 e o coeficiente C menos 1. Então fazendo aqui as devidas substituições na fórmula de delta, vamos encontrar a seguinte situação. Menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 2, vezes o valor de C, que é menos 1. Então, delta será igual a 9. Aí aqui, pessoal, eu já faço o jogo de sinal. Ó. Negativo com negativo fica positivo. E já efetuo as multiplicações. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Então, aqui nós teremos que delta é igual a 17. Continuando, temos a seguinte situação. X é igual a menos, só que o valor de b aqui é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nós encontramos ali, que é 17, dividido por 2a, que no caso a é 2. Então, isso aqui vai ficar, fazendo aqui o jogo de sinal, vai ficar 3 mais ou menos raiz de 17 sobre 4. Se você quiser deixar assim, tudo ok, sem nenhum problema, mas se você quiser separar, como você já tem costume, x' vai ser igual a 3 mais raiz de 17 dividido por 4. E x duas linhas vai ser igual a 3 menos raiz de 17 sobre 4. Nesse item C, primeiramente, vamos identificar os coeficientes A, B e C, para em seguida substituir aqui nessa relação aqui que nós conhecemos como delta. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado menos 4. Olha só, gente, como o coeficiente A é negativo, a gente vai colocar o parêntese aqui, tá? Continuando aqui, vai ficar 4. Ó, joguinho de sinal, negativo com negativo vai ficar positivo. E eu já vou multiplicar os três números. Ó, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 15, 60. Então, eu tenho aqui que delta é igual a 64. Então, vamos aqui agora para Bhaskara. Então, aqui menos 2, mais ou menos, raiz de 64, dividido por 2 vezes menos 1. Olha, como o A é negativo, eu estou usando parênteses, tá? X é igual a menos 2. A raiz de 64 é 8. 2 dividido por menos, ou 2 vezes menos 1. Isso aqui vai ser menos 2. Então, aqui a gente vai fazer, vamos separar. X' menos 2 mais 8 dividido por menos 2. Menos 2 mais 8, gente, isso aqui vai ser igual a 6 positivo. Sinais contrários, conserva o sinal do maior e subtrai. Dividido por menos 2. Joguinho de sinal, positivo com negativo fica negativo. E 6 dividido por 2, 3. Vamos para a próxima raiz. Menos 2, menos 8 dividido por menos 2. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Joguinho de sinal, negativo com negativo fica positivo. E 10 dividido por 2, 5. Então, essas aqui são as raízes dessa função. Vamos lá, pessoal, para encontrar as raízes dessa equação, primeiramente a gente vai identificar os coeficientes A, B. Olha só quem é o coeficiente B aqui, tá? Menos 3 raiz de 3. E o coeficiente C, que é 6. Então, primeiramente, a gente vai fazer o cálculo aqui do delta. Relembrando aqui, né? B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. O valor de B aqui é menos 3 raiz de 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A, que multiplica o valor de C. Então, ó, olha só, menos 3 ao quadrado é 9. Raiz de 3 ao quadrado é como se fosse raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Olha só como é que fica isso aqui. Opa, aqui continua negativo. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 6, 24. Então, aqui vai ficar
27 menos 24. Então, quer dizer que delta aqui é igual a 3. Agora, achando as raízes, utilizando a relação matemática que nós chamamos de Bhaskara, deixa eu só copiar ela aqui primeiro para vocês. Ó, menos b raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. O que nós temos aqui? Olha só. O meu coeficiente b é menos 3 raiz de 3. O delta nós encontramos como 3, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, vamos lá. Primeiramente, fazendo outro sinal, negativo com negativo ficará positivo. E aqui, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2. Então, encontrando aqui uma das raízes, vai ficar 3 raiz de 3 mais raiz de 3 dividido por 2. 3 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, gente, isso aqui vai ficar 4 raiz de 3. E aí a gente consegue simplificar o 4 por 2. Ó, 4 dividido por 2, então quer dizer que isso aqui vai ficar 2 raiz de 3. Agora vamos para a segunda raiz. Então vai ficar assim, 3 raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2. Olha só, 3 raiz de 3 menos 1 raiz de 3, então isso aqui vai ficar 2 raiz de 3. E aqui simplifica o 2 com 2, ó. Você simplifica o 2 e o 2 e vai sobrar raiz de 3. Tá aqui as raízes dessa equação. Nós temos aqui uma situação que envolve um trinômio quadrado perfeito, tá? Caso você não lembre como resolve de forma direta, você repete o parêntese e faz a distributiva. Aqui, como eu lembro o procedimento de fazer de forma direta, eu já vou fazer, tá? Então, como é que a gente resolve isso? O primeiro termo elevado ao quadrado, então isso aqui vai ficar 9x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que isso aqui é 6x, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Lembrando, caso você não consiga fazer direto, qual é o procedimento, Raul? Você repete o parêntese, olha só, repete o parêntese, e aí aqui você vai ter que fazer a distributiva, e aí você vai chegar nesse resultado aqui, tá, pessoal? A mesma coisa com esse segundo parêntese, então aqui vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4, isso aqui é igual a 25. Somando os termos semelhantes, aqui vai ficar assim, ó, 10x ao quadrado menos 10x mais 5, 1 mais 4, 5. E esse 25 eu vou trazer ele para cá, ó, menos 25 igual a zero. Olha só o que ficou para a gente. 10x ao quadrado menos 10x menos... Opa, deixa eu só botar o x aqui que eu esqueci. Menos 10x menos 20 igual a zero. Observe que aqui todos os coeficientes são múltiplos de 10. Então, eu vou simplificar toda a equação por 10, porque dessa forma os valores ficam menores. E trabalhar com um número pequeno é bem mais satisfatório que trabalhar com um número grande. Feito isso, a gente vai identificar seus coeficientes A, B e C. Vamos calcular o valor de delta para, em seguida, encontrar as raízes. Então, vem comigo. O valor de B ali, no caso, ficou menos 1, o valor de A é 1 e o valor de C, menos 2. Então, isso aqui vai ficar 1. Jogo de sinal, ó, negativo com negativo vai ficar positivo. 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Então, quer dizer que delta é igual a 9. Agora, encontrando as raízes. X é igual, mais ou menos, raiz de delta dividido por... Então, vai ficar da seguinte maneira. Menos o B é menos 1. O delta que nós encontramos foi 9 e o A ali é 1. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Negativo com negativo fica positivo. Raiz de 9 é 3, 2 vezes 1, 2. Pronto. X', 1 mais 3, dividido por 2. 4 por 2, 2. Segunda raiz, 1 menos 3, dividido por 2. Só cuidado com o sinal. Sinais contrários, repete o sinal do maior e subtrai. Jogo de sinal aqui, porque é uma divisão. 2 dividido por 2, 1. Pronto, as raízes dessa equação vai ser 2 e menos 1. Resolvendo essa equação, gente, então vamos identificar aqui o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Fazendo o cálculo do delta aqui, primeiramente,
que temos aqui? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Conclusão, aqui vai ficar 1 mais 8. Então, quer dizer que delta é igual a 9. Então, agora vamos encontrar as raízes. Se você verificar, essa equação é a mesma que acabamos de corrigir no item anterior. Olha só que beleza. Então, aqui vai ficar x é igual a mais ou menos... Opa, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, vamos lá, gente. X é igual a menos, o valor de b é menos 1. O valor de delta nós encontramos aqui 9. E o valor de a é 1. Fazendo aqui o joguinho de sinal, vai ficar positivo. A raiz quadrada de 9 é 3 e 2 vezes 1, 2. Então, a primeira raiz, 1 mais 3 sobre 2, 4, que vai dar 2. 1 menos 3, como já foi dito anteriormente, sinais contrários, conserva o sinal do maior e subtrai. Divisão, faz jogo de sinal aqui, 2 dividido por 2, 1. Pessoal, essa questão aqui eu chamo para um artifício matemático muito utilizado que nós chamamos de substituição de variável. Olha só o que eu vou fazer, observe que tanto esse parênteses é x mais 3, como esse aqui também é x mais 3. Então, olha o que eu vou fazer, eu vou chamar esse x mais 3 aqui de y, tá? Não se esqueçam disso, então vou fazer essa observação aqui. Então, quer dizer que y é igual a x mais 3. Então, eu vou reescrever essa equação, olha como é que vai ficar. 2y ao quadrado menos 5y mais 2 igual a 0. Aqui eu identifico os coeficientes A, B e C. Faço o cálculo do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá? Então, aqui vai ficar ó, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, isso aqui vai ficar 25. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E delta aqui vai ser 9. Beleza, então aqui eu vou chamar de y, normalmente a gente chama de x, mas aqui a variável da questão é y. Então, aqui eu vou ficar aqui y, e aí vou escrever a fórmula de Bhaskara, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, substituindo aqui os seus valores, ó, menos o valor de b é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta que encontramos ali, que foi 9, sobre 2 vezes o valor de a, que no caso ali o valor de a é 2. Então, continuando aqui, vamos ter o seguinte, ó, vai ficar 5, porque negativo com negativo ali, joguinho de sinal fica positivo. A raiz quadrada de 9 é 3, e 2 vezes 2 é igual a 4. Vamos achar as raízes. A primeira raiz vai ficar 5 mais 3 dividido por 4. Isso aqui vai ser 8 sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 2. Encontrando a segunda raiz, isso aqui vai ficar 5 menos 3 sobre 4. Isso aqui vai ficar 2 quartos, que é igual a meio, ou, se preferir, 0,5. Lembrando que aqui são os valores de y, mas o objetivo da questão é descobrir o x. Ó. Então, agora a gente vai descobrir o valor de x. Tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Perceba. A gente tem o seguinte, que y é igual a x mais 3, gente, é a mesma coisa de escrever que x mais 3 é igual a y. Então, vamos pensar assim. Primeiro, se y, ó, o primeiro valor que nós encontramos para y for 2. Se y for igual a 2, como é que ficaria isso aqui? X mais 3 é igual a 2, x é igual a 2 menos 3, e, por fim, x vai ser igual a menos 1. Olha só. Agora, vamos pensar se y for igual a meio, ou seja, 0,5 foi o valor que nós encontramos aqui da segunda raiz. Então, isso aqui vai ficar assim, x mais 3 é igual a meio, x é igual a meio menos 3, x é igual a menos 2,5, ou, se você preferir, na forma de fração, x é igual a menos 5 sobre 2. E aí a gente resolveu essa equação.